queremos voltar a esse tema, dada a importância dele na vida da igreja. Na vida da igreja, quando ela começa um novo ano, quando começa a se preparar para novos desafios. Eu quero convidá-los para nos voltarmos uma vez mais para o tema do propósito de Deus, daquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um propósito especial para a minha vida. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Todos nós fomos criados com um propósito. Deus deseja nos usar na sua obra de alguma maneira, de alguma forma. Você não está aqui por acaso. Você não tem um encontro com Jesus por acaso. Você não nasceu por acaso. Desde que você nasceu, desde que você estava ainda sendo concebido, formado, gerado, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Deus já tinha um sonho para a sua vida. E desejou sempre que você fosse abençoado e viesse a abençoar também a vida de outras pessoas. E se você é um crente, você também abençoe a vida da sua igreja com aquele talento, com aquele dom, com a pessoa maravilhosa que você é, que Deus fez. Nesta manhã, nós queremos então, pensando sobre isso, que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Eu gostaria que nós pudéssemos começar a nossa reflexão, e vamos continuar ainda mais adiante, estabelecendo uma diferença. A diferença entre herói e celebridade. O que é um herói e o que é uma celebridade? A diferença entre um herói e uma celebridade é a diferença, por exemplo, que podemos perceber entre Chico Mendes e Chico Buarque. Um é um herói, sem dúvida alguma. O herói da ecologia, da preservação do meio ambiente. O outro é uma celebridade, um artista reconhecido nacional e internacionalmente. A diferença entre herói e celebridade é a diferença entre Edson Arantes do Nascimento e Edson Celulari. É a diferença entre Marta Teresa de Calcutá e Madonna. É a diferença entre Schwarzkopf, general que comandou a guerra do Golfo, e Schwarzenegger, ator de filmes de ação. Um herói, de fato, de direito, ou de celebridade. É a diferença, meus irmãos, entre Billy Graham, o grande evangelista, e Billy Idol, o roqueiro punk. É a diferença, meus irmãos, entre Martin Luther King, pastor batista, prêmio Nobel da Paz e ativista dos direitos civis dos negros americanos, e Stephen King, escritor americano do gênero de terror. Alguns de seus roteiros, de seus livros, se tornaram filmes famosos aqui no Brasil também. Um é apenas uma pessoa famosa pelo seu trabalho. O outro dedicou a sua vida, de alguma maneira, ao benefício de outras pessoas, à salvação de outras pessoas. A diferença entre um herói e uma celebridade vai muito além, meus irmãos, apenas do nome. Não é apenas o nome King, que um carrega em outro também, né? É a diferença, meus irmãos, entre Rosa Parks, aquela que foi reconhecida como a mãe
Tem muita gente fazendo sucesso, se torna uma famosidade, uma celebridade, mas não tem talento, mas ainda assim alcançou. Sem inteligência? Não. Ambos, heróis e celebridades, podem ser inteligentes, ou ambos podem ter uma inteligência limitada, média. Seria persistência a diferença fundamental entre a celebridade e entre o herói? Ambos, heróis e celebridades, também podem ser persistentes. Essa, portanto, não é a diferença fundamental. A diferença, meus irmãos, está na área do sacrifício. A diferença está exatamente nesse ponto, na capacidade de se entregar. Há muitas pessoas que farão sacrifícios por si mesmas, sacrifícios para si mesmas. Elas se sacrificarão para obter ganhos pessoais, se sacrificarão para bater uma determinada meta, se sacrificarão para alcançar determinadas medalhas. Os irmãos que acompanham aí ultimamente nos noticiários, aqueles que estão acompanhando os noticiários do UFC, essas lutas que têm surgido agora no novo esporte divulgado, deve estar acompanhando, por exemplo, a preocupação que eu estava falando na televisão sobre a preocupação da luta, da antevéspera da luta. Existe aquilo que chamam de pesagem do atleta, e em uma semana eles podem perder até 12 quilos. Não faço ideia do que seja isso. Eu estou lutando para uma coisa, para perder 5. Alguns dizem para mim perder, eu acho que eu cheio. Porque parece que o cara está vendo tudo para mim, né? Eu tenho que cuidar disso. Sacrifícios enormes. Por outro, não, porque eles têm uma meta, eles têm um objetivo para eles mesmos. Um objetivo particular, pessoal. Algumas pessoas se sacrificarão a fim de construir um grande negócio que seja seu próprio. Ou elas se sacrificarão para se tornar um atleta profissional. Ninguém chega às Olimpíadas ou ao time profissional de futebol sem fazer tremendos sacrifícios, sem abrir mão de muitas coisas para ser músico. Temos bons músicos aqui na igreja de Ligar. Quantos sacrifícios vocês fizeram para chegar aí? Quantos sacrifícios? Quanto trabalho? Quanta dedicação? Quantas horas de preparo? Noites, viagens para se preparar, para estudar. Você até já abriu um monte de tempo com os amigos, com a família, né? Mas tinha uma meta específica. Para ser o primeiro no seu campo de atividade, são necessários grandes sacrifícios. Muitas pessoas fazem sacrifícios, mas elas os fazem para os seus alvos particulares, por suas próprias razões pessoais. O que faz de melhor? O que faz de melhor? Você pode ser um atleta no topo da carreira, mas não ser um herói, porque você está fazendo isso para você ter uma meta que você tem para alcançar. É o trabalho que você está executando. Um herói se sacrifica por outras pessoas. Um herói se dedica, dá a sua vida, e o objetivo dele não é ele mesmo. O objetivo dele é se dar pelo outro. No fundo, meus irmãos, no fundo de nosso ser, há um desejo profundo de fazer a vida valer a pena. No fundo de nosso ser, há um desejo profundo de fazer com que nossa vida de fato seja útil às outras pessoas. E de alguma forma, a minha vida seja abençoadora na vida de outra pessoa. Na verdade, nós desejamos de alguma forma abençoar outras pessoas, ser o herói de uma outra pessoa. Não intencionalmente desejando ter o status de herói, mas de fazer algo por outras pessoas. Você pode não compreender isso, mas dentro de você é o desejo, então, de alguma maneira, que isso aconteça. O desejo de dar a sua contribuição com a sua vida e de tentar fazer com que esse mundo se torne um mundo melhor. E existe isso dentro de você, existe isso dentro de cada um de nós, porque
Deus nos fez assim. Deus sempre desejou que nossa vida fosse usada dessa maneira. Nós nos sentimos de fato realizados. Nós nos sentimos de fato completos quando conseguimos que isso seja realidade na nossa vida. Quando percebemos que a nossa vida realmente está fazendo sentido, está abençoando a vida de outra pessoa. E a Bíblia chama isso, meus irmãos, de ministério, de serviço cristão. O ponto, meus irmãos, é exatamente esse. Deus deu a você, Deus deu a mim, Deus nos deu uma escolha. Ele não pode forçar nenhum de nós a entregarmos a nossa vida, a nos dedicarmos ao seu trabalho. Você pode viver uma vida totalmente egoísta, somente para você, e a sua vida ser vivida em função de si mesmo, em função dos seus propósitos particulares, em função dos seus alvos particulares. Ou você pode decidir que a sua vida será também vivida para a glória de Deus. Você terá alvos particulares, você terá metas particulares, mas a sua vida também será usada por Deus para a glória de Deus. A maior parte das pessoas pode até decidir viver uma vida egoísta, viver para si mesmos, para seus interesses, para suas famílias, para suas necessidades, para suas possessões, e realmente não pensarem em outras pessoas. Deus sempre dará a nós a possibilidade de escolher que tipo de vida você quer viver. Viver para si mesmo e tornar a vida um fim em si, ou tornar a sua vida algo abençoador e multiplicador daquilo que Deus tem feito por você e em você, na vida de outras pessoas. Quando vivemos de modo egoísta, meus irmãos, na verdade, nós perdemos a maior bênção que o crente pode ter, a bênção de servir a Deus. Nós fomos feitos para o serviço de Deus. Esse é o segredo de uma vida cheia de significado. A chave para a felicidade, eu diria a chave para o sucesso e a felicidade da vida cristã, é ser aquilo que Deus fez você para ser. Aquilo que Deus sempre sonhou e desejou que você fosse. Quando chegamos e estamos no centro da vontade de Deus, nós encontramos também ali realização e felicidade. Em Romanos, capítulo 6, verso 13, veja o que nós lemos aí. Pedi a igreja para ler comigo nesse momento. Romanos 6, 13. De corpo todo, posto que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. E quando eu li esse verso de Romanos, capítulo 6, eu vi algumas lições que precisam ser compartilhadas nesse início de ano. Entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Voltaram da morte por quê? Porque nós crucificamos com Cristo, né, homem, quando nós decidimos seguir a Jesus. Estamos vivendo novidade de vida. Estamos vivendo um novo momento, uma nova vida. E nessa nova vida que Jesus nos dá, essa nova oportunidade e essa nova caminhada, nós desejamos ser instrumentos nas mãos dele e sermos usados pelo Senhor para todo aquele bom propósito que ele tem para nós. Eu gostaria que você observasse algumas coisas acerca deste verso. Primeira delas, Deus deseja usar você para o seu propósito. Esse é o primeiro destaque no verso que nós lemos. Deus deseja usar você na sua obra. Segunda observação, você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, de consolo, de conforto, de encorajamento, de bênção, de treinamento, de liderança. E pode fazer a diferença na sociedade que você vive, no seu meio, onde você trabalha, na igreja que você está. Você pode fazer a diferença quando se permite
Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, então, para abençoar o mundo. E a terceira coisa, e esse é o ponto que eu quero também enfatizar nesta manhã aqui, é que é necessário sacrifício. Aquilo que nós falamos no início, mostrando aquelas personalidades todas conhecidas, que faz a diferença entre o herói e a servidão é o sacrifício. O que faz a diferença também para o servo de Deus, aquele que se dedica a Deus em pessoas comuns, é exatamente essa área de sacrifício também. É a disposição e a disponibilidade do crente para permitir que Deus use. Isso é necessário sacrifício, a fim de ser usado por Deus, a fim de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Algumas coisas você terá que abrir mão, e você não poderá fazer isso se você realmente não tomar uma atitude. A maior parte das pessoas dizem assim: eu quero servir a Deus, quero alcançar outros alvos e planos e ambições que tenho na vida. Eu quero fazer tudo aquilo que eu ambiciono na minha vida, eu quero servir a Deus. Mas é possível que em algum momento, alguma coisa terá que ser sacrificada. É possível que em algum momento você terá que abrir mão de alguma coisa. Talvez alguma ambição particular. Você deseja colocar de lado e dizer: ao invés de viver apenas para essas coisas, eu penso que vou viver também para cumprir o propósito de Deus na minha vida, para fazer a obra de Deus, aquilo que Ele tem colocado para mim. Eu vou viver a vida que Deus planejou que eu vivesse. Essa é uma segunda atitude. Essa é uma segunda direção que você pode dar para a sua vida. Eu vou viver para a glória de Deus. Você deseja entregar-se a si mesmo inteiramente para os propósitos de Deus nesse mundo? Você deseja que realmente Deus possa usar a sua vida de alguma forma? Talvez você esteja pensando, quando estudamos sobre isso, que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Talvez você pense: mas entregar a minha vida para o propósito de Deus, talvez isso seja muito. Talvez Deus esteja pedindo muito de mim. E de fato você tem razão. É pedir muito. E Deus pede isso de você, se você deseja ser usado. C.S. Lewis, teólogo, escritor, autor de As Crônicas de Nárnia, ele disse uma vez: a única coisa que o cristianismo não pode ser é ser moderadamente importante. A única coisa que o cristianismo não pode ser é ser moderadamente importante na vida dos crentes. Para o cristão, meus irmãos, não existe vida secular e vida espiritual, vida secular e vida cristã, mas as duas coisas coexistem. As duas coisas caminham juntas, caminharão juntas. Uma influenciará de alguma forma a outra, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Salmo 24, verso 1, que diz lá: não se lembram? Tenho certeza que se lembram. Do Senhor é a terra e que mais? Vamos fazer um coro bonito agora? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Não há circular sagrado, há compartimentos diferentes da vida. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, a única coisa que o cristianismo não pode ser é ser moderadamente importante. Ele há de ser absoluto, completamente importante em nossas vidas. Um cristianismo moderadamente importante é como um sal que não tempera, que não serve para nada. Se Jesus realmente não é quem ele disse ser, e se ele realmente não veio ao mundo, se ele não foi à cruz do Calvário, se ele não morreu na cruz pelos meus pecados, e se ele não ofereceu a vida eterna, não oferece a vida eterna no céu, se todas aquelas coisas que nós aprendemos, que eu aprendi desde criança na igreja, não é verdadeiro, então nada faz
alguma coisa que não mereça de nós, dar o nosso melhor para a obra do Senhor. Então, por outro lado, se Jesus é quem Ele é, se Ele é quem Ele disse ser, se Ele morreu por mim, se Ele veio do céu e se sacrificou na cruz, então eu devo a Ele minha vida inteira, e devo a Ele também a minha lealdade. Eu quero consagrar ao Senhor os meus dons e a minha vida. Estamos falando, meus irmãos, de sacrifício, de entrega. Mas por que deveria alguém fazer isso? Por que poderia alguém sacrificar-se por uma determinada causa? Por que sacrificar-se por esta causa específica do Evangelho? Por que sacrificar-se pela obra de Deus? Há 3 respostas diretas, objetivas. E agora de manhã nós vamos falar sobre a primeira delas. Por que você deve se sacrificar, se dar, se doar pelos propósitos de Deus, pela obra de Deus? Primeiramente porque Deus fez isso por você. Essa é a primeira reflexão que você levasse para casa. Nós podemos e devemos nos doar para o trabalho de Deus, nos lembrando que um dia Deus, através de seu Filho, fez isso por nós, se doou, se deu, se entregou. E Deus nunca pedirá a você para fazer alguma coisa que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Em alguns momentos na vida nós somos chamados para amar a Deus, somos desafiados ao amor. Mas João, o discípulo amado, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. O exemplo maior de sacrifício é quando Deus entrega o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por nós. Ninguém jamais se sacrificará por você do que Jesus fez, que Ele sacrificou. E hoje nós estamos celebrando daqui a pouquinho a ceia do Senhor. Vamos distribuir esses elementos, o pão e o vinho. Vamos recordar o que Jesus fez por nós. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, Jesus se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo, Jesus foi até a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode imaginar alguém entregar o seu próprio filho para uma outra pessoa? Nós vimos ontem um casal enterrar o seu filho de 30 anos de idade, um casal de diáconos da primeira igreja da Serrapente. Que dor imensa no coração daqueles pais. Projetos interrompidos, projetos que foram ali naquele momento estancados. E nós ficamos pensando, meus irmãos, que dor para o pai perder o filho. E nós imaginamos, meus irmãos, que um dia na história deste mundo, Deus entregou o seu próprio filho, levou ao Calvário. Você pode imaginar alguém entregar o seu filho para outra pessoa? Você pode imaginar alguém entregar o seu próprio filho por alguém? Você entregar o seu filho para uma outra pessoa? Você pode imaginar entregar o seu próprio filho por alguém que você nem mesmo conhece? Você pode imaginar, quem sabe, entregar o seu próprio filho por alguém que sequer gosta de você? Você pode imaginar entregar o seu próprio filho por alguém que talvez você não conheça, não gosta de você, mas além ainda que rejeita você, dá as costas para você? Mas foi exatamente isso que Deus fez quando Ele entrega Jesus. Deus entrega Jesus Cristo para morrer por pessoas e levantariam o nariz e diriam: eu vou viver a minha própria vida, desde que tenha sabido tudo que Jesus fez por ela. Eu vou viver a minha própria vida, não importo com o que você venha fazer, vou viver do jeito que eu quero, vou ver a minha vida, realizar os meus planos, buscar
você ainda assim entregar seu filho para essa pessoa? Esse é o tipo de amor, meus irmãos, incompreensível. Nós não compreendemos o amor de Deus, mas o fato é que Deus nos ama. E por isso que entregou o seu filho. É o amor genuíno. E o amor genuíno é sempre sacrificial. Ele dá, ele doa. Você não pode amar alguém, você não pode amar a Deus sem sacrifício. O amor por uma pessoa, o amor a Deus sempre virá acompanhado de algum tipo, de alguma forma de sacrifício. É necessário sacrifício de tempo, é necessário sacrifício de energia, algumas vezes sacrifício de dinheiro. Você pode mostrar como amar sem sacrificar tempo, energia, dinheiro. Eu quero aprender agora mesmo. Porque eu descobri depois de quase 25 anos de casado. Daqui a pouco eu estou cantando, não falta muito. Que até no relacionamento conjugal, essa é amar. Essa é a realidade. É preciso investir tempo, é preciso investir energia, e certamente dinheiro também. Amor sempre requer sacrifício. Esse é o segredo de um bom casamento. Um dos segredos de um casamento bem sucedido é que ambos os cônjuges precisam fazer uma boa cota de sacrifício. Grandes e pequenos sacrifícios, continuamente e intencionalmente, nós fazemos algum tipo de sacrifício um pelo outro. Ambos, marido e mulher, precisam contínua e intencionalmente fazer alguma coisa um pelo outro. Nunca haverá uma luta pelo poder nesse tipo de casamento. Quando ambos estão procurando de alguma forma sacrificar algo para que aquilo que é mais importante permaneça. Jesus conta aquela parábola da pedra de grande valor. A pessoa descobre que numa determinada propriedade ali, aliás, existe uma pedra de grande valor, e aquela pedra é tão preciosa que ele vende tudo o que possui para ter direito àquela pedra de grande valor. E ele fala também de alguém que vende todas as suas propriedades, porque descobre que num determinado lugar é um tesouro. Aquela propriedade é preciosa, ele vende tudo que tem para ter aquela propriedade. Sacrifica as coisas, porque aquela é a mais importante. Aquela é a mais importante. Nunca haverá uma luta pelo poder desse tipo de casamento, quando você está tentando fazer mais sacrifícios um pelo outro. Isso é o amor real, não da fantasia, não da poesia, da música, mas o real. Você pode dar sem amar. Nós sabemos disso. Você pode dar sem amar. Pessoas que dão por motivos vários. Nós estávamos em África do Sul, alguns governos da África do Sul começaram a tomar algumas atitudes em relação a algumas adoções que estavam sendo feitas na África por algumas celebridades de Hollywood. Estavam usando aquilo para promoção particular, pessoal, por causa da sua imagem. E alguns governos da África do Sul começaram a tomar algumas medidas. Algumas pessoas dão por motivos outros. Você pode dar sem amar, mas você nunca, jamais amará sem dar. Quando nós amamos, nós doamos. Quando nós amamos, nós sacrificamos. Quando nós amamos, nós entregamos. Nós abrimos mão de alguma coisa. Essa é a essência do amor. Deus amou tanto o mundo que o que ele fez? Deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de Deus. Então você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. É essencial. E Deus já tem feito muito por você. Deus amou você de tal maneira que deu seu filho. Em Hebreus 9:26,
Hebreus 9, 26, veja o que diz, a igreja para ler, enquanto eu lubrifico a garganta. Por causa disso, então, nós precisamos aprender a sacrificar. Essa palavra de Hebreus, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Jesus fez essa obra por nós. Ele mesmo já se entregou por nós. Todo grande amor presume uma resposta, pressupõe uma resposta. E o grande amor de Jesus por agora, a grande entrega de Jesus por nós, espera de nós também uma resposta. Espera de nós também uma entrega. E é por isso que aquela palavra lá no início, aliás, quando estávamos ainda no momento de dedicação, aquele texto que nós lemos, que o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Não apenas a salvação, mas aqueles outros benefícios que vêm com a salvação. Que darei ao Senhor por tudo isso. E o mesmo o Senhor responde na sua palavra: dá o teu coração. Efésios capítulo 5, verso 2, mesmo diz o texto. Diz o nosso colega também. Então, se você quer ser igual a Jesus, se você quer ser um imitador de Jesus, se nós queremos imitar Jesus na nossa vida, primeira coisa que nós vamos aprender, que nós precisamos também aprender com Ele, abrir mão de alguma coisa, sacrificar alguma coisa na nossa vida. Se você não tem sacrifício em sua vida, neste momento, isso significa que talvez esteja faltando amor ainda na sua vida. Se você ainda não aprendeu a sacrificar determinada coisa em sua vida, talvez ele esteja faltando esse amor, capaz de abrir mão de determinadas coisas. Uma vida sem sacrifício, meus irmãos, é uma vida sem amor, porque esta é a essência do amor. Dar tudo para o benefício do outro é amor. Amar não é receber, amar é dar. Amar é dar. Se não existe sacrifício em sua vida, isso mostra que não existe amor. É simples como essa declaração. Nós aprendemos a sacrificar para os propósitos de Deus, porque primeiro se sacrificou por nós. Eu quero fechar a nossa meditação nesta manhã de preparação para a ceia do Senhor. Lembro com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos. Os discípulos estavam empolgados, vendo milagres acontecerem, paralíticos andando, mudos falando, cegos tendo a sua visão restituída. Um caudal de milagres acompanhava Jesus por onde ele passava. Famintos sendo alimentados, multidões sem alimento, comendo pães e peixes, sovejando muitos cestos de alimentos. E eles ficam impressionados com aquilo e começam a querer seguir Jesus, porque vem nele possibilidade de receberem tanta coisa. Mas Jesus então para por um momento e lembra aos seus discípulos que seguir a Jesus pode implica também uma determinada cota de sacrifício. Então ele diz, vamos ver juntos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser amar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém. Meus irmãos, não existe lugar de maior alegria, de maior realização, de festa, de contentamento, de exclusividade, de vibração do que o centro da vontade de Deus. Talvez alguém que esteja visitando a igreja esta manhã
que conhece pouco sobre vida cristã, sobre a igreja, diz: mas que sermão complicado esse? Você vai sacrificar? Não é para mim. Que sofrer dá, sacrificar? Não. Mas é diferente quando nós fazemos isso, né, no contexto do Evangelho. Jesus disse que aquilo que nós consideramos peso, quando nós estamos vivendo em Cristo é peso. Ele diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aquilo que nós estamos pregando hoje como sacrifício por Jesus, para Jesus, ainda que passemos por este vale do sacrifício, da limitação, jamais entenderemos isso de fato como dor, como peso, como fardo. Porque o fazemos para o Senhor, o fazemos com alegria, e experimentamos realização e alegria enquanto servimos ao Senhor. Seja esta a nossa visão, seja esta a visão da igreja. Eu gostaria de chamar você então para essa realidade. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito especial para você. Mas a primeira coisa que você precisa estar atento para permitir que Deus possa de fato nos usar como instrumentos nas suas mãos é que em algum momento, em alguma situação, nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa. Em algum momento, em alguma situação, você descobrirá que essa alegria de estarmos sempre no coração da vontade de Deus pode implicar abrir mão de alguma coisa, alguma cota de sacrifício. E quando nós abrimos mão de alguma coisa, nós vamos tomar posse, na verdade, daquilo que Deus tem preparado para nós, do propósito de Deus, para mim e para a sua vida. Essa manhã, quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu quero convidar a refletir sobre isso. O Senhor Jesus entregou o que era de mais precioso. Ele entregou a sua própria vida por nós. Deu a sua vida por nós. Ele sacrificou-se primeiro. E hoje nós queremos celebrar o sacrifício de Jesus no Calvário. Por sua cabeça, em atitude de oração, para convidar a se preparar para esse momento de celebrar a morte de Jesus. Como o tema permanente desta igreja, nós fazemos e faremos até que morrer. E fazemos isso em paz com Deus, nesta manhã,